galerinha! Vocês sabem quais são os dois tipos principais de revistas científicas que nós temos? Olá galerinha, aqui é a Jana mais uma vez e hoje vamos discutir um pouquinho sobre os dois principais tipos de revistas científicas que nós temos hoje, que são basicamente a revista do tipo generalista e a revista especializada. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Mas antes de continuar, deixa o seu like, porque ele vai ajudar muito na divulgação do vídeo. E depois, quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, certinho? Vamos lá! Sobre a revista generalista, vamos pensar o seguinte: quando nós vamos a um médico clínico geral, nós procuramos um médico que tem uma boa noção da saúde humana, mas de uma forma geral, não específica, certo? A revista generalista é a mesma coisa, é como se fosse um médico clínico geral. A revista generalista, ela vai publicar artigos científicos de várias áreas diferentes. Então, a escrita científica para esse tipo de revista, ela precisa ser o mais simples possível. Por quê? Porque pessoas de áreas diferentes das suas, cientistas de áreas diferentes, vão avaliar o seu texto para que ele seja publicado ou rejeitado para essa revista. Então, quanto mais simples for a escrita, maiores as chances de ser publicada numa revista generalista. E por que isso talvez pese mais do que uma publicação na revista especializada? Porque geralmente quem revisa o texto, o cientista que vai revisar o seu texto, não necessariamente é da mesma área de atuação que a sua. Então, se for um texto muito voltado para uma área específica, esse artigo tem grandes chances de ser rejeitado pela revista generalista. Vou dar um exemplo de revista brasileira generalista, por exemplo. Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Mas, Jana, essa revista publica coisas da engenharia ambiental e sanitária, não é específica? Não, por quê? Porque a engenharia ambiental e sanitária é uma área extremamente ampla. Você pode publicar várias coisas relacionadas à engenharia sanitária e ambiental. Saneamento, recursos hídricos, conservação do solo e da água, resíduos sólidos. Isso é um exemplo de quem está na área ambiental, vai entender um pouquinho melhor. Mas na mesma área, o que seria a revista específica? Enquanto uma revista publica temas gerais, diversos temas, a revista específica ela trabalha, como o próprio nome diz, como um médico especialista, um cardiologista, um oftalmologista, funciona do mesmo jeito. A revista especializada ela vai tratar de um assunto principal. Querem um exemplo? Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Está na mesma área, na mesma grande área ambiental que a Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, porém ela é específica para recursos hídricos. Então não adianta aparecer com um artigo muito específico, por exemplo, de solo, que não envolva água. Por quê? Porque essa revista ela é específica de recursos hídricos. Então, se a sua pesquisa não envolve água, recursos hídricos de alguma forma, não tem por que você submeter o seu artigo científico para essa revista. Compreendem a diferença? Em relação à escrita, a escrita científica de um artigo que vai ser publicado numa revista específica, especializada, de uma área mais especializada, ele pode apresentar terminologias mais técnicas da área
Porque quem vai avaliar o seu texto e quem a princípio vai demonstrar interesse pela leitura são cientistas da mesma área de atuação, porém mais restrito. Então, se eu vou publicar numa revista de recursos hídricos, quem vai se interessar mais são cientistas que trabalham com recursos hídricos. Talvez não chame tanta atenção, por exemplo, de um cientista que trabalhe estritamente com o solo. Se o meu artigo é puramente hidrologia, por exemplo, um cientista ambiental que tem especialidade em solo, especialidade em resíduos sólidos, por exemplo, não vai se interessar, talvez, pelo meu artigo, porque para ele não é interessante, né? Agora, se você vai publicar um tema sobre recursos hídricos, mas quer contemplar uma gama maior de pessoas de outras áreas, né? Aí você vai preparar um texto mais simples, com menos termos técnicos, muito restritos à área, por exemplo, de recursos hídricos, e submeter numa revista mais generalista. Compreenderam a diferença? Então vamos pensar o seguinte: revista generalista. Lembre-se sempre de um médico clínico geral, certo? É a mesma coisa. É uma revista que compreende, né, uma grande área e que publica vários temas diferentes de uma área, né, nessa revista. Ou até mesmo vários temas diferentões. Querem um exemplo? Revista generalista, topíssimo, que é o sonho de vários cientistas, inclusive o meu. Nature, Science. Essas revistas, elas são generalistas. Vocês vão ver desde artigos relacionados a meio ambiente até artigos relacionados à saúde humana, certo? Então, são revistas generalistas. Publicam várias áreas diferentes. E ela pode ser generalista dentro de uma área mais específica, como a engenharia ambiental e sanitária, por exemplo. A Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Revista Brasileira de Ciências Agronômicas. São ciências amplas pra caramba. Tem vários temas que podem ser publicados, mas desde que relacionados, elas podem ser publicadas na revista generalista, desde que a linguagem seja mais simples, porque não necessariamente a pessoa que vai revisar o seu artigo compreende tão bem a área que está ali no paper. Embora, geralmente, eles delegam os artigos para cientistas que têm uma noção da área que se trata ali, né? Então, enfim, mas não contem com isso. Então, se vai mandar para uma revista generalista, escrevam um texto de uma forma simples, de que outros cientistas de áreas diferentes, embora dentro da mesma grande área, né, consigam entender o seu texto. Mandou para a revista especializada, existe uma liberdade maior de você usar terminologias mais específicas da área, porque os cientistas que vão revisar o seu texto e que vão demonstrar interesse na leitura posterior, né, depois que ele for aceito, vão ser cientistas que atuam na mesma área que você. Então, os termos técnicos, eles são, digamos, mais aceitos. Então, pode ser, sim, um texto mais técnico, mas lembre-se, a escrita científica não deve ser maçante, ela deve ser simples. O ideal é que a gente consiga escrever textos simples, concisos, diretos, independente do tipo da revista, se ela é generalista ou se ela é mais especializada. A diferença é que na revista especializada, os termos técnicos, eles vão ser melhor compreendidos. Numa revista generalista, talvez isso não aconteça. Então pensem nisso na hora de desenvolver o artigo, né? Se vocês pretendem alcançar uma gama maior de áreas ou se vocês querem alcançar uma comunidade científica específica, né? E aí vocês escolhem qual é a melhor revista para enviar os seus artigos, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Escolham muito bem a revista antes mesmo de escrever
o texto, tá? Porque quando você já tem a revista em mente, você já escreve nas normas da revista, já escreve considerando tudo que a revista exige, né? E aí vocês evitam retrabalho, tá? Então, tenha isso em mente antes de começar a escrever o artigo. Será que eu vou para o mais geral? Ou se eu vou para o mais específico? E preparem o texto com base na revista que vocês selecionarem para publicar a pesquisa de vocês, certo? Por hoje é isso, pessoal. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. E até o próximo conteúdo.